Olá, queridos, acabamos de ser lembrados pelo Gustavo Castro que o nosso coração está aonde está o nosso tesouro. Então é sempre bom nós verificarmos aonde está o nosso coração. E eu espero que o seu coração esteja no céu, esteja em Deus. É lá que nós devemos, eu e você devemos guardar os nossos tesouros. Chegamos à nossa última terça-feira do mês de março, lá se foi mais um mês. E ontem eu estava falando com a Ana, quando é que nós imaginávamos, há um ano atrás, que viveríamos a Páscoa da mesma forma que vamos viver esse ano. Mas o bom de tudo isso é que nós estamos aqui, que você está aí, que nós estamos bem, Deus tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos suprido. E essa tem sido a minha oração e a oração da Ana todas as noites, pelas famílias da igreja. Que Deus continue guardando, protegendo e suprindo. Amém? Posso ouvir o seu glória a Deus? Estamos hoje online, porque estamos observando o decreto das autoridades, visando o nosso bem-estar. E eu espero que você e a sua família estejam bem e que nesse momento também vocês estejam com o coração prontos para ouvir da palavra que eu tenho para compartilhar com vocês. Vamos continuar falando hoje, a nossa última ministração sobre vivendo além dos limites, e eu quero continuar falando sobre vivendo além dos limites dos sonhos. Na semana passada nós conversamos sobre Abraão e vimos algumas coisas interessantes sobre o que é viver além dos limites dos sonhos, no caso de Abraão. E hoje eu quero pegar mais um personagem bíblico, só que hoje nós vamos conversar sobre Gideão. Gideão, abra sua Bíblia, por favor, em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Eu quero começar a partir do versículo 7. Deixa eu só contextualizar você, para que você entenda o que estava acontecendo. Israel estava debaixo da opressão dos midianitas. E o povo, tudo que o povo tinha de comida, se os midianitas tomassem conhecimento, eles invadiam e roubavam a provisão deles, a comida deles, o que eles tinham de alimento. E aqui, o povo já pesado por causa da opressão dos midianitas, começam a buscar a Deus. E aí, a partir do versículo 7, diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão no Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimiam, expulsei seus amigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Em outras versões diz: o Senhor está com você, homem valente. Agora vai lá para o versículo 14. No versículo 14 diz assim: então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. A primeira coisa que eu quero afirmar nessa noite, baseado na história de Gideão, é que você é a resposta ao clamor de alguém. Pensa bem, você e eu somos a resposta do clamor de alguém.
E quando nós pensamos naquela pessoa que vem nos tirar de uma opressão, que vem nos tirar de uma situação difícil, nós sempre pensamos no Superman. Nós sempre pensamos na Mulher Maravilha, num super-herói, em alguém que não esteja vivendo a mesma situação, a mesma circunstância que nós estamos vivendo. Mas quando você olha a história de Gideão, você descobre e vê que Gideão estava vivendo o mesmo momento de aperto que todos os demais israelitas estavam vivendo. Quando Deus se manifesta para Gideão, Gideão até mesmo sequer questiona Deus. Se o Senhor realmente fosse conosco, como é que tudo isso está acontecendo? Como é que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse conosco? E Deus vira para ele, logo depois do povo clamar a Deus, Deus envia um profeta, e logo depois que Deus envia um profeta com uma palavra para o povo, Deus envia um anjo para falar com Gideão e dizer para ele: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Talvez Gideão se achasse muito, ou se sentia muito impotente nesse momento, porque tal qual o restante do povo dele, ele também estava temeroso. Tanto que o texto que nós acabamos de ler, fala que Gideão estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Isso aqui mostra que ele estava com medo, que ele estava com receio, que assim como todos os demais estavam tendo a sua provisão roubada pelos midianitas, a mesma coisa pudesse acontecer com ele naquele momento. E de repente, Deus vira para ele e fala para ele: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Ou o Senhor está com você, homem valente. Eu quero que você responda, ou melhor me dizendo, repita isso comigo aí. O Senhor está com você. Não, esquece tudo. O Senhor está comigo, homem valente. Se você é mulher valente, o Senhor está com você, mulher valente. É hora de nós declararmos isso, a certeza, a convicção de que Deus está conosco. É isso que faz diferença neste momento tão angustiante que nós estamos atravessando. E no momento angustiante que o povo de Israel estava atravessando, Deus vira para Gideão e lembra para Gideão: eu estou com você, e você é um guerreiro corajoso, é um homem valente. Então a primeira coisa que eu quero que você lembre ou saiba nessa noite é que você e eu somos a resposta do clamor de alguém, tal qual Gideão, alguém está clamando. E você e eu somos a resposta a esse clamor. E é interessante que no versículo 14, quando Deus fala para Gideão: vá com a tua força, vá com a força que você tem. Tem horas que nós achamos que nós precisamos de uma força extra para enfrentar desafios, para enfrentar o desafio que está diante de nós neste momento. Mas ele fala assim: vá com a força que você tem. Existe um texto de Hebreus capítulo 11 que diz assim: da fraqueza tiraram força. Falando dos heróis da fé. Então quando eu olho aqui para a palavra de Deus para Gideão, eu posso dizer que da mesma forma Deus está fazendo com Gideão aqui, fazendo Gideão tirar força da sua fraqueza. E aí nós podemos lembrar de 2 Coríntios 12, quando Paulo ora pedindo para que Deus tirasse o espinho da carne dele. Ele diz assim, Deus vira para ele e fala assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa
na sua fraqueza. Quando você é fraco, é que você é forte. Então, é a mesma coisa aqui que Deus está falando para Gideão. Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Tenha isso na mente. Você é a resposta do clamor de alguém. Uma outra coisa, quando nós olhamos para essa história interessante de Gideão e esse chamado que Deus fez para ele de poder se tornar o libertador de Israel do poderio dos midianitas, Gideão se sentiu inadequado. Talvez é assim que você esteja se sentindo com respeito a alguns sonhos que você tem. Por que eu estou colocando isso daqui como sendo um dos sonhos de Gideão? Com certeza, o sonho de Gideão, quando Deus se manifesta para ele, ele começa a falar, a reclamar para Deus, vamos dizer assim, da ausência de Deus, no meio de todo aquele caos que eles estavam vivendo. Deus vira para Gideão, fala para ele que ele seria o Salvador, que ele seria o libertador de Israel, do poderio dos midianitas. E aí você vê justamente Gideão dizendo o seguinte para Deus. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 15. Olha o que Gideão fala para Deus sobre ele. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante de minha família. Olha a maneira como ele se via e como ele se sentia. O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Eu posso dizer, a segunda coisa que eu quero afirmar nessa noite, é que nós podemos nos sentir inadequados para vivermos os nossos sonhos. Era justamente assim que Gideão se sentia, inadequado, se sentia pequeno, o currículo dele dizia para ele, você não pode ser esta pessoa, você não é esse guerreiro corajoso, esse homem valente, você não é essa pessoa que vai libertar Israel do poder dos midianitas, porque olha quem você é, olha a sua história, olha o seu currículo, olha a sua clã, olha quem é a sua família, e olha como é que você, e olha que no meio da sua família quem você é. Ele se achava como menos importante da família dele. Mas olha o que Deus continua dizendo para ele, vamos no versículo 16. Olha o que Deus continua dizendo para ele. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. Eu gosto, e eu já falei isso algumas vezes, como é que Deus de repente parece que Ele não dá ouvidos àquilo que nós falamos. Porque Deus não deu ouvidos a esse momento de fragilidade de Gideão. Quando eu digo não deu ouvidos, Deus não enfatizou. É verdade, Gideão. Você é da família mais fraca da tribo de Manassés. Você é o menos importante da sua família. Deus não enfatizou aquilo que Gideão tinha acabado de falar para ele. O que Deus disse para ele foi: certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse destruindo, como se estivesse lutando contra um só homem. Olha que coisa fantástica Deus está dizendo aqui para Gideão. Você vai sim destruir os midianitas e você vai lutar com esse povo como se eles fossem
um só homem. Meus queridos, quais são os sonhos que Deus tem colocado no seu coração e que você tem se sentido inadequado para vivê-lo? Eu quero que você lembre e traga à sua mente essa palavra que Deus deu a Gideão, lembrando a ele: certamente eu estou com você. É isso que faz diferença. A presença de Deus conosco. A presença de Deus conosco. Então, a primeira coisa que eu quero que você lembre: você é a resposta ao clamor de alguém. Segundo, você pode se sentir inadequado para viver os sonhos ou o sonho que Deus colocou no seu coração. Mas, lembre-se, Deus está com você. E pelo simples fato de Deus estar com você, de Deus estar comigo, de Deus estar conosco, isso nos torna adequados para vivermos o sonho que Deus colocou no coração, para vivermos aquilo que Deus está chamando a gente para viver nesse momento. E por último, existe um ditado popular antigo que diz que uma andorinha só não faz verão. É aquela história: nós não podemos e não conseguimos fazer nada sozinho. Quando Deus coloca um sonho no seu coração, Deus também traz outras pessoas para sonhar, para gerar aquele sonho junto com você, para tornar aquele sonho realidade. E é justamente isso que Deus faz com Gideão. Deus o chama e Deus levanta pessoas para junto com ele, fazerem frente ao grande desafio de libertar Israel do poder dos midianitas. Juízes capítulo 7, nós vamos a partir do versículo 1. Nós vamos do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. Então você já sabe pela conta aí que tinha 32.000 homens com Gideão. Na primeira peneira que Deus passou, só sobrou 10.000. Ou seja, 22.000 eram medrosos e estavam assustados. Na continuação, o Senhor continua dizendo para Gideão: o Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte, e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos os que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam a água das mãos, os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão:
com estes 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que escolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros, de chifre de carneiro dos outros guerreiros, e os mandou para casa, mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. O que eu quero falar e afirmar com a leitura desse texto é que Deus sempre levanta pessoas para caminharem conosco. Deus sempre levanta pessoas para, junto conosco, sonharem o sonho que Ele colocou no nosso coração. Pessoas que vão trabalhar junto conosco para tornar realidade o sonho que Deus colocou no nosso coração. Não é todo mundo que tem estrutura e que tem condições de poder sonhar o sonho que Deus colocou no seu coração. Mas, assim como na história de Gideão, Deus vai separar, no caso de Gideão, 300 homens que vão fazer frente juntamente com ele ao desafio dos midianitas. Da mesma forma, Deus vai levantar pessoas que vai caminhar com você, que vai caminhar comigo para a realização do sonho que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, no seu coração. Quero que você fique com essa verdade, com essa certeza no coração. A primeira certeza é que você é resposta ao clamor de alguém. A segunda certeza é que você pode até se sentir inadequado para viver o sonho que Deus colocou no seu coração, mas tenha uma convicção, e essa convicção que faz toda a diferença, essa convicção que Deus enfatizou para Gideão quando ele estava enfatizando a sua fraqueza. Deus vira para ele e fala para ele: eu estou com você. Ou seja, o fato de Deus estar com ele, o fato de Deus estar conosco, faz com que qualquer inadequação seja vencida por mim e por você. Uma outra verdade, essa também você não pode esquecer de forma nenhuma: Deus sempre levanta pessoas para caminharem conosco. Meu querido, minha querida, Deus tem colocado e vai colocar pessoas que vão ombrar com você, pessoas que vão marchar com você em direção ao sonho que Deus colocou no seu coração. Parece que neste momento, tudo diz não à nossa volta, tudo diz não à nossa volta, mas faça como o salmista, olhe para cima e lembre-se que o seu socorro, que o meu socorro vem do Senhor. Deus está falando para você e para mim que Ele é conosco, homem valente. Ele é conosco, mulher valente. Ele é com você, mulher valente. Melhor, fica assim, fica melhor. Ele é com você, mulher valente. Ele é com você, homem valente. É hora de nós continuarmos marchando. É hora de nós continuarmos marchando. E aí eu não tenho como terminar esse momento sem falar do Paz no Lar. O Paz no Lar é justamente uma campanha que nos torna resposta do clamor de alguém. Existem várias pessoas que estão desesperadas, sem ter paz. Existem várias pessoas que estão angustiadas, porque não sabem para onde ir, aonde buscar refúgio, aonde buscar segurança, e nós temos uma palavra, uma boa notícia a ela, que Deus veio em Jesus
para ficar o tempo todo conosco. E Ele diz para a gente: eu não te deixarei e nem te desampararei. Então é por isso que eu convido você a ficar atento nesses dias, a buscar uma família onde você possa, melhor dizendo, compartilhar durante 6 semanas a mensagem do Evangelho durante 1 hora. Querido, não fique de fora disso, não fique de fora disso, porque Deus vai fazer história através da sua vida, assim como fez através da vida de Gideão, libertando Israel do poder dos midianitas. Deus vai fazer história através da sua vida, libertando pessoas do poder do maligno. Põe a mão no seu coração, quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças pela tua palavra, nós queremos te dar graças porque o Senhor está nos desafiando nesses dias a enfrentarmos, Senhor, aquilo que nos angustia, na certeza de que aquilo que nos angustia tem angustiado outras pessoas, e assim, Senhor, como Gideão, que também estava oprimido, se tornou a resposta do clamor do seu povo, nós também nos tornamos resposta do clamor do povo neste momento. Nós somos aqueles que vão apontar o caminho, a saída, Senhor, que vamos apontar o caminho de libertação, o caminho de cura, o caminho de salvação, Pai. Oh Deus, e que o Senhor também nos dê a certeza, Pai, de que porque o Senhor está conosco, todo o sonho que existe no nosso coração, o fato de o Senhor estar conosco, isso nos torna adequados para vivermos os sonhos que o Senhor colocou no nosso coração. E a certeza de que o Senhor vai estar levantando pessoas para umbrar conosco e para fazer uma história diferente. Nós rogamos, ó Deus, por essa ação e por este mover do Senhor sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Pai, para continuarem nos guardando de todo o mal, que nos torna invisíveis aos olhos do inimigo, Senhor, e nos abençoe, Eu quero ouvir você gritando aí em casa, e nos abençoe com uma colheita sobrenatural, que essa seja a sua realidade, a minha realidade. Deus abençoe você, muito bom ter você conosco.